Vocês estão enxergando, pessoal? O slide? Sim. Ok. Tá? Então, nossa aula hoje é sobre afecções cardiorrespiratórias em neonatologia. Tá? Então, vamos entrar no contexto da aula, já que era uma aula para ter tido antes. Lá na unidade 1.1, a gente aprendeu sobre as adaptações e sobre a anatomia, anatomofisiologia, vamos dizer assim, do neonato, né? Que ela é totalmente diferente, né, do adulto. Tá? Tem algumas particularidades com relação à fisiologia cardiorrespiratória e neurológica. Tá? Então, só para a gente lembrar um pouquinho do sistema cardiorrespiratório, começando pelo respiratório. Nós vimos que há todo um desenvolvimento do sistema respiratório no período fetal e que o sistema respiratório ele não nasce, né? A criança não nasce com ele totalmente pronto, né? Principalmente com relação à alveolização, a formação dos alvéolos. Toda essa formação de alvéolos, ela se completa, né? Nos primeiros anos de vida, principalmente até os 2 anos de vida, e até os 8 anos de vida, isso vai estar totalmente amadurecido, tá? E a gente viu lá nessa primeira aula que existem períodos fetais, né, de formação desse sistema respiratório, em que um primeiro período se formam as estruturas mais macroscópicas do pulmão, incluindo a árvore brônquica, e depois ela vai se desenvolvendo e se formam os bronquíolos respiratórios, os ductos, né, as glândulas mucosas, e por final se formam os alvéolos, tá? Que é o período de alveolização. E um marco muito importante, né, do período fetal de formação e desenvolvimento do sistema respiratório é a produção do surfactante, que vai se iniciar a partir da 28ª semana de idade gestacional, e ela se completa por volta da 34ª, tá? Semana de idade gestacional. Então, recém-nascidos extremos, né, que nascem antes desse período de formação do surfactante, eles vão ter um problema, né, com relação à ausência desse surfactante. E lembrando, esse surfactante ele tem uma função de manter os alvéolos abertos e secos. Então, na ausência do surfactante, os pulmões nascem colabados, que nós chamamos de doença da membrana hialina. Tá? E essa doença nós aprendemos lá naquela aula, né, na nossa primeira aula na unidade 1.1. Tá? Hoje nós vamos ver algumas afecções cardiorrespiratórias. Então, com relação ao sistema respiratório, nós vamos ver algumas patologias decorrentes também, né, da imaturidade do sistema respiratório, mas mais relacionada ao controle nervoso, né, do sistema respiratório, que também se dá por amadurecimento, né, do sistema nervoso, principalmente a região do tronco encefálico, onde fica o centro respiratório. Tá? Falando um pouco do sistema cardiovascular, nessa primeira aula também a gente falou sobre a formação do coração. E a gente comentou sobre as diferenças anatomofisiológicas, né, da circulação fetal para a circulação neonatal. Tá? Principalmente com relação ao canal arterial. O canal arterial ele é uma estrutura existente durante o período fetal, porém, após o nascimento, ele deverá se fechar para se manter a circulação neonatal saudável. Tá? E hoje nós vamos conhecer uma situação chamada persistência do canal arterial. Outra relação é que essa persistência do canal arterial pode levar a outras complicações. E vamos falar de um assunto que vocês realizaram um trabalho, né, sobre hipertensão pulmonar neonatal, que é a persistência, né,
um desvio de fluxo dentro do sistema cardiovascular da criança, causando, né, hipertensão nos vasos sanguíneos neonatais. Tá? Então, outra patologia que nós discutiremos hoje, tá ok? Isso foi só para a gente entrar no contexto da aula, tá? Então, hoje nós vamos continuar falando dessa criança, neonato, e pela foto a gente pode identificar aí um recém-nascido extremo, né, de baixo peso, provavelmente abaixo de 1.500 gramas, com a idade gestacional abaixo da esperada, ou seja, um recém-nascido pré-termo. A gente pode ver a relação do tamanho dele com o tamanho da mão, né, da criança, da mãe, no caso. Tá? Então, a gente vê uma criança pequena em relação ao tamanho da mão. E a gente observa, né, a presença do tubo orotraqueal. Né? Então, a criança em ventilação mecânica. Né? Então, as afecções cardiorrespiratórias, elas podem levar a criança a essa situação de ventilação mecânica. Tá? Algumas de uma maneira mais grave, outras de uma maneira, né, menos grave, como nós vamos ver hoje. Tá? Então, o objetivo dessa aula é que a gente conheça as doenças mais comuns em neonatologia, relacionadas ao sistema cardiorrespiratório, principalmente associadas à prematuridade. Iremos ver outras doenças relacionadas a crianças termo e crianças pós-termo, tá? Aquelas crianças que nascem após a idade gestacional esperada. Outro objetivo é entendermos como estas afecções podem ocasionar ajustes fisiológicos nos sistemas respiratórios e cardiovascular da criança. Tá? Que adaptações são essas? E refletirmos sobre as sequelas no crescimento e desenvolvimento na prematuridade. Uma das maiores sequelas dessas doenças é o subdesenvolvimento dessas crianças e as sequelas que elas podem causar, principalmente neurológicas e locomotoras, devido à impossibilidade da oxigenação normal do sistema nervoso decorrente dessas doenças cardiorrespiratórias. Essas doenças cardiorrespiratórias, elas podem cursar com hipoxemia e hipóxia cerebral, né, com ausência da oxigenação normal do cérebro, e isso pode levar a sequelas a longo prazo nessas crianças e sequelas permanentes. Tá? É isso que a gente deve refletir hoje, tá bom? Para começar, eu queria falar um pouquinho sobre tipos de parto. Nós temos dois tipos de parto, o parto normal e o parto cesariana. Tá? E a primeira patologia que nós vamos aprender hoje está relacionada ao parto cesariana. O Brasil era um país, ainda é um país com o número de partos cesáreas aumentado. Tá? Então, devido a isso, o Ministério da Saúde ele tem um programa, né, de incentivo ao parto normal, né, com o objetivo de reduzir o número de cesarianas dentro do SUS. Ele foi implantado em 2014 em 35 hospitais, já conseguiram, né, realizar essa adaptação. O que é isso? É incentivo ao parto normal, o parto humanizado, com assistência humanizada durante o parto normal, e isso já conseguiu evitar muitas cesarianas, tá? Para a gente entender o que é parto normal. Parto normal é aquele onde a criança nasce, né, pela sua passagem no canal vaginal da mãe. Tá? E o parto cesárea ela é feito cirurgicamente, né, pela incisão no abdômen baixo da mãe, né, com a abertura do útero e a retirada da criança, né, mecanicamente, né, pelas mãos, né, do obstetra. Tá? Então, a diferença aí está em que a criança nasce no parto normal, ela nasce no momento que ela deseja, e o parto cesáreo
ela é programada, né? Outra diferença é a passagem, então, dessa criança no canal vaginal, e essa é a grande alteração, a grande diferença, vamos dizer assim, que nós vamos relacionar hoje com uma das patologias que aprenderemos hoje, tá? Quando a criança passa no canal vaginal, ela sofre algumas obstáculos, vamos dizer assim, que são fisiologicamente importantes para a sua primeira respiração pós-saída, né, ao ar ambiente, tá? Então, essa é a diferença que nós vamos relacionar mais importante hoje, tá? Com relação ao parto normal e parto cesáreo. A outra reportagem aí, né, o Ministério da Saúde fará monitoramento online de partos cesáreos no país, tentando reduzir o número de partos cesáreas e aumentar o número de partos normais, pensando aí na saúde também dos neonatos. Em 2017, foram realizados 2,7 milhões de partos no país. Considerando apenas partos nos serviços de saúde públicos, o número de partos normais é maior, sendo 58,1% e 41,9% de partos cesarianas, né? Então, esse número era diferente, era um maior número de partos cesarianas e um menor número de partos normais. Então, com relação aos programas de incentivo aos partos normais, esses números melhoraram, né? Como a gente viu aí, tá? Na rede privada, o número de partos cesáreas ainda encontra-se bastante aumentado, tá? Embora os hospitais privados também participam, né, deste programa de incentivo ao parto normal, oferecendo condições humanizadas, assistidas de parto normal. E o fisioterapeuta é um membro bastante ativo nessa situação, tá? Nós vamos comentar daqui a pouco. Essa patologia relacionada ao parto cesárea chama-se taquipneia transitória do recém-nascido. Taquipneia é o aumento da frequência respiratória ou aumento do trabalho respiratório ou uso da musculatura acessória durante o ato respiratório. Transitória porque ela não é permanente, ela melhora, né, com o passar dos dias, tá? Porém, numa fase aguda, né, pós-nascimento, a criança pode necessitar de suporte ventilatório, tanto não invasivo quanto invasivo, né? Condições que a gente já viu em aulas passadas, né? Elas ocorrem principalmente no recém-nascido a termo, ou seja, não é uma exclusividade, né, de crianças prematuras, porém ela está relacionada a crianças nascidas do parto cesáreo, tá? Ela é transitória porque esse desconforto respiratório ele é mais perceptível, é mais presente nas primeiras 6 horas de vida, né? Ou seja, ela melhora com o tempo, tá? E ela tende uma regressão total até 5 dias após o nascimento, tá? Ela está relacionada ao quê? A passagem, né, da criança pelo canal vaginal. O parto cesárea, como a gente disse, a criança não passa pelo canal vaginal. Então, a passagem da criança, né, pelo canal vaginal vai impor a ela condições favoráveis à sua primeira respiração, tá? Então, o parto normal ele está relacionado a uma melhor primeira respiração da criança. Essa imagem, ela diz tudo, né? Ao passar pelo canal de parto, o tórax da criança sofre uma compressão. Então, o tórax ele é comprimido. Lembrando que o tórax é cartilaginoso, então ele permite essa compressão. E essa compressão que o tórax sofre durante a passagem no canal vaginal, ela auxilia a remoção e expulsão do líquido que há dentro dos pulmões. Lembrando que a respiração fetal, ela ocorre dentro do líquido amniótico, ou seja, a criança respira líquido amniótico. E para a primeira respiração, para essa respiração se tornar aérea, né, presença de ar dentro dos pulmões, esses líquidos devem ser expulsados e removidos, e a primeira respiração promove isso, tá? O choro promove isso. E o surfactante permite, né, que esses alvéolos, após essa primeira respiração, se mantenham
secos, né, e permitam, né, essa difusão aérea, permitindo a oxigenação adequada, né, dessa criança. Tá? Então, o que a gente vê na imagem, exatamente uma criança sendo comprimida, né, durante, vamos dizer assim, durante o parto normal, e há um esguicho, né, do líquido amniótico pela narina da criança, mostrando que esse líquido está sendo expulsado, esse líquido está sendo removido. Tá? O que não ocorre no parto cesárea, né? O parto cesárea, a criança não sofre essa compressão torácica, então esse líquido necessariamente ele é aspirado mecanicamente, né, pela equipe de médicos que estão trabalhando no momento do parto. Tá? Mas a taquipneia ela não ocorre em todo o parto cesáreo. Falar assim, professor, toda cesariana vai ter taquipneia transitória? Também não, né? Então, por isso que a gente tem recursos, o médico tem manobras mecânicas ao realizar a retirada da criança, né, do útero, que podem facilitar isso, e tem o recurso da aspiração, né, mecânica também desse líquido após o nascimento. Porém, o parto normal, ele tem essa vantagem dessa compressão mecânica natural pela passagem da criança, né, no canal vaginal, tá? E essa compressão, então, vai facilitar as primeiras respirações fora do útero, né, diminuindo o risco de infecções, tá? Porque o acúmulo desse líquido dentro dos pulmões, além de dificultar a respiração, causando taquipneia, pode ser algo facilitador para infecções respiratórias nessa criança, ok? Então, em termos de fisiopatologia, né, há um atraso na reabsorção do líquido pulmonar, né, na taquipneia transitória, tá? E esse atraso ele pode ocorrer, né, pela não expulsão desse líquido, né, quando a abertura da glote, após a passagem pelo canal vaginal, ou seja, esse líquido não é expulsado pela compressão do tórax, ou ele não é drenado pela gravidade, tá? É por isso que ao nascer mesmo de cesariana, né, o médico pega pelas perninhas, né, e coloca ele de ponta cabeça para a gravidade facilitar a remoção desse líquido também, tá? Então, entendem por que, né, o médico pega a criança pelas perninhas, né, e deixa ele de ponta cabeça, né? E ele não é expelido pela alteração de pressão transpulmonar na primeira respiração. Então, quando a criança executa a primeira respiração, há uma variação de pressão transpulmonar. Essa pressão transpulmonar é aquela que promove a entrada de ar dentro dos pulmões, e essa primeira respiração ajuda na expulsão do líquido também, tá? Então, quando há um atraso nessa reabsorção do líquido, por esses três fatores, pode haver a presença desse líquido dentro dos pulmões e isso dificultar a respiração, levando a criança a uma taquipneia. Tá? Então, quando isso ocorre, a criança pode estar com um quadro de taquipneia transitória. Lembrando que isso ocorre nas primeiras 6 horas, regride até 5 dias, ou seja, é algo temporário na criança. Mas pode levar a criança a uma necessidade de internação numa UTI neonatal, né, para observação. O que gera, né, aflição na mãe, nos pais, né, na família que está aguardando para ver a criança, né, a todo aquele momento, né, de parto. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. E isso pode, né, atrasar esse momento tão esperado. Tá? Em relação à avaliação dessa criança, né, a gente realiza essa avaliação através do boletim de Silverman-Anderson. A gente já comentou sobre esse boletim. Ele avalia, né, 4 respostas da criança, vamos dizer. Avalia a retração intercostal, que são sinais de esforço respiratório observados na região intercostal do tórax da criança. A retração chifoide, que são alterações no movimento, né, tóraco-abdominal, visivelmente na região subchifoide da criança, abaixo do processo chifoide.
o batimento de asa e de nariz e o gemido expiratório. Tá? Na parte da retração intercostal, vocês observam que em verde está a melhor resposta que a criança pode ter, e então a pontuação dela é 0. Tá? Então, quando a retração intercostal é sincronizada, ou seja, o movimento tóraco-abdominal é sincronizado na criança, ela recebe 0 pontos, e na região inferior do tórax não há tiragem, né? Tiragem é quando a região intercostal da criança é sugada para dentro do tórax durante a respiração. Nós chamamos isso de tiragem intercostal. 0 pontos quando não há retração subxifoide, ou seja, quando a região subxifoide não está sendo sugada para dentro do abdômen durante a respiração da criança. Batimento de asa e nariz ausente, então 0 pontos, quando não há movimento, né, da narina durante a respiração. E gemido expiratório, quando essa criança não emite gemidos durante a respiração. Agora, quando há sinais leves, porém há sinais, por exemplo, com relação à retração intercostal, há declive inspiratório, ou seja, a parte inspiratória, durante a inspiração, a parte torácica, ela sofre uma retração durante a inspiração, então a criança pode receber 1 ponto. E quando a retração intercostal é pouco visível na região inferior do tórax. Tá? Então, quando essa porção intercostal, ela é levemente sugada para dentro do tórax. Então, ela ganha 1 ponto. Quando a retração subxifoide é pouco visível, ela também recebe 1 ponto. Quando há discreto batimento de asa de nariz, ela recebe 1 ponto. E quando o gemido expiratório é audível só com estetoscópio. Tá? Quando há o ouvido nu, não ouvimos nada, mas quando colocamos o estetoscópio, conseguimos escutar o gemido expiratório. Então, nós dizemos que há um gemido expiratório de valor 1. Agora, quando os sinais são bem visíveis e bem evidentes, como o que nós chamamos de balancim ou respiração paradoxal, que é o não sincronismo tóraco-abdominal da criança. Quando a criança inspira, o abdômen retrai, o tórax eleva. Quando a criança expira, o abdômen, né, eleva e o tórax retrai, ou seja, eles ficam balançando assincronicamente, ou seja, não é um movimento sincronizado das duas partes. Então, nós chamamos isso de balancim, e isso é um sinal evidente de esforço respiratório, e a criança recebe, então, 2 pontos. Quando a retração intercostal na região inferior do tórax, ela é marcada, né, nessa região inferior, nós temos 2 pontos também. Tá? Quando a retração subxifoide é marcante também, recebe 2 pontos. Né? Quando o batimento de asa e nariz também é bem evidente e forte, então recebe 2 pontos. E quando há gemido expiratório audível sem estetoscópio, ou seja, ao ouvido nu, então essa criança recebe também 2 pontos. Então, observe que a pontuação máxima que a criança recebe no BSA, né, que nós abreviamos o BSA, o boletim de Silverman-Anderson, como BSA, pegando as iniciais. Então, a pontuação máxima do BSA, então, é de 10 pontos. Considere-se um BSA grave quando a criança apresenta um BSA acima de 8 já. De 8 para cima, né, já há indicação de suporte ventilatório invasivo, ou seja, da intubação da criança para conforto da musculatura respiratória e adequação, então, da oxigenação dessa criança, evitando sequelas maiores. Tá? Então, o BSA é algo bastante utilizado para avaliar o nível de esforço, de intensidade, né, de taquipneia, esforço respiratório apresentado pela criança, tá? Eu vou tirar o fone de ouvido agora para vocês poderem avaliar a próxima imagem, o próximo slide, que tem um vídeo com som, tá? Para vocês poderem ouvir o gemido expiratório da criança. Tá? Então, vamos lá.
Porque está sem som. Vocês não estão ouvindo nada, né? Não, não estamos ouvindo, não, prof. Não, não estão ouvindo. Conseguem ouvir agora? Sim. Sim? Então, ó, é uma criança grande, né? Uma criança termo, ou seja, a taquipneia transitória, ela ocorre mais em crianças termo. E observem sinais clínicos, né? A gente pode observar cianose, taquipneia, o batimento de asa do nariz, retração intercostal e o gemido expiratório na criança. O que a gente pode observar claramente aí no tórax da criança, né? Então, observando que no momento da inspiração, a região subxifoidea, ela retrai um pouco, né? Observem. Né? A criança está com sofrimento respiratório, né? Ela geme para respirar, ou seja, no gemido expiratório ela recebe 2 pontos, tá? A região inferior a gente não consegue ver muito nesse vídeo, mas a gente avaliaria a parte posterior do tórax, se há retração intercostal, tá? Observe que quando ela inspira, o abdômen retrai, tá? Ou seja, ela tem aí uma assincronia, né? Ou seja, ela tem uma respiração paradoxal, né? E tá meio borrada a imagem, tá? Mas é possível a gente observar, né, batimento de asa de nariz. Né? Então, essa criança está em esforço respiratório franco, né? Então, para a gente observar, né, quando isso ocorre nas primeiras horas de vida e quando essa criança nasce de parto cesárea, isso pode estar associado, então, à taquipneia transitória, tá? E aí o tratamento, né? A gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, com relação a alterações radiológicas, essa criança ela pode apresentar hiperinsuflação pulmonar, né, e aumento da trama vasobrônquica, ou seja, são sinais não muito graves, tá? E na gasometria arterial ela apresentar hipoxemia e hipercapnia por má ventilação, né, dos pulmões, tá? O tratamento ele vai envolver principalmente a administração de oxigênio para essa criança, a oxigenoterapia, que é um suporte ventilatório não invasivo, terapia de expansão pulmonar para facilitar a remoção desse líquido, né, e facilitar a reabsorção desse líquido, tá? E a utilização de pressão positiva, né, no caso, a ventilação mecânica invasiva, tá? Ou não invasiva na forma de CPAP ou BIPAP. Quem está batendo aí? Tá? Coloca o seu alto-falante no mudo, tá? Então, com relação ao incentivo do parto normal, só fazendo o adendo, né, a fisioterapia pélvica, ela atua, né, ajudando as gestantes a ter um parto normal mais rápido, né, um trabalho de parto mais acelerado, permite na preparação, no período pré-natal, a preparação do assoalho pélvico, né, para esse momento de expulsão, facilitando aí, né, em momentos de dilatação, né, a melhor percepção e um fortalecimento desse assoalho pélvico para uma melhor expulsão, tá? Então, a fisioterapia, ela tem ganhado muito espaço, né, dentro da fisioterapia pélvica, né, no auxílio, na ajuda à mãe, né, neste momento de trabalho de parto normal, ok? Agora nós vamos falar sobre a síndrome de aspiração de mecônio. Tá? Vocês sabem o que é mecônio? Né? Mecônio são as fezes da criança, tá? As primeiras fezes da criança. Então, é uma série de sinais, sintomas que a criança apresenta,
após a aspiração, ou seja, a criança sofre sofrimento durante o período fetal, né, com eliminação do mecônio dentro, né, ainda da bolsa amniótica, e esse mecônio é então aspirado pela criança durante uma respiração por sofrimento dentro ainda do útero, e esse mecônio ele impregna nas vias aéreas, causando uma forte inflamação e prejuízos, né, na respiração da criança. É uma condição grave, leva a criança à necessidade de internação na UTI neonatal e, na maioria dos casos, a necessidade de intubação e suporte ventilatório invasivo com pressão positiva. Então, a síndrome de aspiração de mecônio define-se como impregnação de mecônio nas vias aéreas do recém-nascido devido ao seu acúmulo no líquido amniótico. Então, nós vamos ver daqui a pouco as causas disso. Elas são mais comuns em crianças acima de 40 semanas de idade gestacional, ou seja, crianças que estão, vamos dizer, passando da hora de nascer, tá? Ou seja, elas têm todo o seu sistema gastrointestinal, né, preparado para eliminar mecônio no período neonatal, porém, devido a algum sofrimento no período fetal, ela elimina o mecônio dentro, né, do líquido amniótico, e isso é aspirado pelas vias aéreas. E ela é responsável por grande número de sequelas neurológicas por hipóxia neonatal, tá? Porque a criança entra em sofrimento e ela pode nascer em parada cardiorrespiratória. Então, aí nós vamos ver um trecho de um vídeo, né? São imagens até fortes, tá? Por conta, né, de uma criança que nasce com síndrome de aspiração de mecônio. Eu vou voltar. Tá ligado aqui na mão, né? Prepara um oxímetro aí de pulso. Bota o estetoscópio aqui para escutar ele. Frequência cardíaca tá boa. Bora. Tem oxímetro. Estimula ele um pouquinho. Eu vou colocar de novo e agora eu vou narrar as partes para vocês, tá? Então, a criança nasce em parada cardiorrespiratória, né? Por quê? A gente viu a aula de parada cardiorrespiratória, ela tem menos de 60 batimentos por minuto. O que o médico está fazendo nesse momento é a aspiração das vias aéreas. Observem a secreção que sai. Não é uma secreção, é fezes, é o mecônio. Observe que ela está toda suja de mecônio. Ou seja, o líquido amniótico estava cheio de mecônio. Tá? De acordo com o que a gente aprendeu com parada cardiorrespiratória, se há frequência cardíaca, né, a gente deve iniciar ventilações com ambu. E é isso que ele está fazendo nesse momento. Ele está ventilando a criança com ambu. E observe-se que essas ventilações são realizadas com sucesso. Oxigena a criança. O coração melhora a frequência cardíaca, né, boa frequência cardíaca. E quando essa oxigenação melhora a ponto de promover, né, vascularização e oxigenação cerebral, a criança chora, né? O chorar é bom, porque o chorar representa que respirações, né? Ela respira, né? Ela suga o ar, né? Ela inspira para poder chorar e emitir o som do choro, tá? Então, né? É um exemplo de
de síndrome de aspiração de mecônio, onde a criança nasceu em parada e rapidamente a equipe foi capaz de reverter essa parada, tá? E quanto maior, mais rápido essa reversão ocorre, menos sequelas neurológicas essa criança poderá ter, né? Com relação à oxigenação cerebral, ok? Os fatores de risco para ocasionar, né, a aspiração de mecônio, primeiro ela está relacionada com descolamento prévio de placenta, DPP, tá? E toxemia gravídica, né, que é o que? A pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, né? Condições que vocês aprendem em saúde da mulher, tá? Essas condições levam à hipóxia na criança, né, principalmente com relação à circulação materno-fetal, né, lembrando que a circulação materno-fetal ela provém da placenta, e a toxemia gravídica é uma hipertensão que ocorre na mãe, que pode afetar a circulação e oxigenação da criança, né, ainda no período fetal. Isso vai levar à hipóxia na criança, e a criança começar o quê? A ter movimentos respiratórios, tá? Dentro, né, dentro ainda da bolsa amniótica, né? E esse aumento da função respiratória, da atividade respiratória, está associado a um aumento do peristaltismo intestinal com relaxamento do esfíncter anal, ou seja, uma atividade autonômica, né, na criança. E isso pode levar à liberação, então, do mecônio, né? Quando o esfíncter anal se relaxa, o intestino, com aumento do seu trabalho, né, do seu peristaltismo, isso promove, então, a eliminação de mecônio, né, no líquido amniótico, e isso, então, vai levar a criança a aspirar o mecônio, tá? Porque ela está tendo movimentos respiratórios. Ou isso pode acontecer quando há uma compressão do cordão umbilical no último trimestre gestacional. Isso pode ocorrer devido a uma criança grande, né? 40 semanas de idade gestacional, ou seja, uma criança já pronta para nascer, mas ela não nasce, né? Por condições, né, geralmente maternas. E essa compressão do cordão umbilical diminui o aporte de sangue à criança, diminuindo, né, o aporte de oxigênio. Isso leva ao aumento do peristaltismo e relaxamento do esfíncter anal, com liberação do mecônio no líquido amniótico, e a criança, consequentemente, né, aspira esse líquido com o mecônio, e isso leva, então, ao comprometimento da função respiratória da criança. A apresentação clínica dessa criança é a impregnação de mecônio na face, unhas e corpo, ou seja, ela nasce suja, né, de mecônio, um desconforto respiratório com piora do BSA, cianose e hipoxemia, né? Radiologia do tórax pode apresentar com hiperinsuflação, atelectasias, infiltrados intersticiais, mostrando, né, que esse mecônio pode colapsar os alvéolos, e os infiltrados intersticiais podem já demonstrar infecção, inflamação, né, das vias respiratórias. Aspectos radiológicos vocês aprenderão em fisioterapia em unidade hospitalar, tá? Não cabe agora por ser extenso, né, esse conteúdo. E em termos de gasometria, o que vocês vão aprender também em fisioterapia em unidade hospitalar, né, haverá uma acidose respiratória por conta da má ventilação dos pulmões, com excesso de CO2. O excesso de CO2 leva a uma redução do pH, e quando nós temos um excesso de CO2 com redução do pH, nós temos uma acidose respiratória. E com hipoxemia por conta da redução da oxigenação sanguínea, tá? Então, esses são os aspectos clínicos da criança. Radiológicos, então, a gente observa aí, os pulmões deveriam estar totalmente pretos, né? Aqui eles apresentam áreas brancas, e essas áreas brancas são exatamente áreas de atelectasias e infiltrados intersticiais. E ela ocorre o que? Difusamente, né? Porque esse mecônio ele impregna em todo o pulmão durante a inspiração dessa criança, né, aspirando esse mecônio, tá?
O tratamento, então, envolve, né, a aspiração rápida, né, das vias aéreas para a retirada desse excesso do mecônio, a aspiração realizada ainda, né, no período, né, que a criança está no centro obstétrico, né? Nós vimos aí a criança sendo um vídeo onde a criança é aspirada ainda dentro do centro obstétrico pelo médico. E na UTI neonatal, essa criança recebe ventilação artificial para manutenção da ventilação e trocas gasosas adequadas dessa criança, até que ela tenha condições, né, de assumir essa respiração. Então, ela é entubada e colocada em ventilação mecânica invasiva. Ela vai para a UTI neonatal também para um controle e manutenção do equilíbrio ácido básico e hidroeletrolítico, então, em relação a controle gasométrico, a controle de pH, controle de eletrólitos, sódio, potássio, cálcio, principalmente, para manter a criança bem aquecida, para receber antibiótico, terapia e corticoides devido à inflamação do mecônio, surfactante exógeno só se necessário, tá? E principalmente fisioterapia respiratória para melhora dessas trocas gasosas, tá? E possíveis secreções pulmonares geradas e causadas pela infecção pulmonar, tá? Que esse mecônio vai causar. Bom? Seguindo, vamos agora falar sobre a hipertensão pulmonar persistente neonatal. Ela pode ocorrer tanto em recém-nascidos pré-termos quanto recém-nascidos termos. Ocorre principalmente em recém-nascidos pré-termos, ou seja, nos prematuros. E ela é uma síndrome respiratória que ocorre no momento do parto e no pós-parto imediato, por conta de uma hipertensão, né, nos vasos sanguíneos pulmonares da criança. Ela é caracterizada por um desconforto respiratório grave, com aumento da resistência vascular pulmonar, e quando a resistência vascular pulmonar aumentada está associada à hipertensão. Pode ocorrer casos de edema agudo de pulmão, nos casos mais graves, e distúrbio da relação VQ. Os fatores etiológicos para a hipertensão é persistência do forame oval, nós vamos ver esse forame oval daqui a pouco, síndrome da aspiração de mecônio, hérnia diafragmática, pneumonia neonatal e sepse, né, infecção sistêmica, né, da criança. Tá? Por que hipertensão pulmonar persistente? Observem essa imagem, né, à esquerda, mais à esquerda, né? Nós temos a exemplificação da circulação neonatal, né? Nós temos um canal arterial que desvia o fluxo, né, da artéria pulmonar. Então, a gente observa aí um canal arterial persistente, né, um canal que comunica, né, a artéria pulmonar, o tronco da artéria pulmonar, com a aorta. E esse canal arterial, ele desvia praticamente 90% do fluxo sanguíneo pulmonar para a aorta. Dessa forma, então, apenas 10% do fluxo sanguíneo chega aos pulmões. Observem que os vasos sanguíneos pulmonares, durante o período fetal, eles são hipovascularizados. Ou seja, tem baixa vascularização durante, né, o período fetal. Por quê? Devido ao canal arterial. Qual a razão disso? Durante o período fetal, não há ar passando dentro dos pulmões, né? Os pulmões são preenchidos por líquido. Qual a finalidade, então, de se passar sangue num alvéolo que não é ventilado? Nenhuma. Então, fisiologicamente, ou seja, perfeitamente, esse fluxo sanguíneo é desviado, né, desse pulmão, né? O que acontece? Como esses vasos são hipovascularizados, eles são menos, né, eles têm um diâmetro menor, ou seja, eles são vasoconstritos. Tá? Quanto menor o diâmetro, notem isso aí, quanto menor o diâmetro dos vasos sanguíneos, maior é a sua pressão arterial. Quanto menor o calibre, maior é a pressão desse sangue na parede dos vasos. Ou seja,
os vasos sanguíneos pulmonares no feto, eles têm uma alta pressão arterial, ou seja, eles são hipertensos. Observem nesse gráfico exatamente isso, né? Nós temos um gráfico com resistência vascular pulmonar e embaixo, né, ao lado, os valores de pressão e embaixo a fase de vida. Observem que no período fetal, a pressão vascular, ou seja, a resistência vascular, é alta. Quanto maior a resistência, maior a pressão arterial. Ou seja, os vasos sanguíneos pulmonares são hipertensos. Tá? O que ocorre quando a criança nasce? Após o nascimento, primeiro a criança ela passa a ter uma respiração aérea. Né? Nós já comentamos isso no início da aula. Então, agora há necessidade, né? Então, os pulmões agora recebem oxigênio vindo do ar ambiente. E a criança respira o ar oxigenado. Então, agora há necessidade deste alvéolo ventilado receber um capilar perfundido. E é nesse momento que há a necessidade, então, do fechamento do canal arterial. Ou seja, o canal arterial agora tem que se fechar. Isso ocorre fisiologicamente e deve ocorrer até 72 horas de vida da criança. Ela ocorre nas primeiras 12 horas de nascimento, após nascimento. Principalmente após o clampeamento do cordão umbilical. O clampeamento do cordão umbilical, ele tem uma finalidade de gerar alterações pressóricas na circulação fetal, né, em neonatal, na verdade, neonatal, porque acabou de nascer. E essas alterações visam estimular o fechamento do canal arterial e do forame oval, que é aquele forame que permite a intercomunicação entre os dois lados do coração. Tá? Então, quando esse canal arterial não fecha, ou seja, ele tem a persistência desse canal arterial, os vasos sanguíneos pulmonares persistem vasoconstritos após o nascimento. Ou seja, os vasos sanguíneos pulmonares da criança continuam hipertensos. Aí o nome, então, hipertensão pulmonar persistente no período neonatal. Tá? Então, aí vocês entendem agora por que essa patologia recebe esse nome de persistente. Por quê? No período fetal, a hipertensão pulmonar é fisiológica. Só que quando ela persiste no período neonatal, ela se torna patológica. Por quê? Essa criança precisa de uma vascularização pulmonar, né, por conta de agora existir uma ventilação aérea, né, por conta da respiração normal da criança após o nascimento. Então, essa criança, ela é grave, tá? Ela necessita de ventilação mecânica para manutenção da sua oxigenação adequada. E em casos mais graves, são necessárias terapias de resgate, né? Que a gente vê aí nesse videozinho, que é a ECMO e o óxido nítrico. Tá? O que é a ECMO? ECMO é uma sigla em inglês que significa oxigenação por membrana extracorpórea. ECMO, né, de extracorporeal, né, membrane oxygenation. Tá? Então, a tradução, oxigenação por membrana extracorpórea. Tá? O que significa isso? Né? É um desvio do fluxo sanguíneo da criança para fora do corpo, onde a oxigenação dela é realizada por uma máquina, né, de oxigênio, uma máquina com membrana extracorpórea. Ou seja, é realizada canulações na criança, né, principalmente aqui na veia cava ou veia cava superior, tá? E aqui no caso está na veia cava e na jugular, né, na veia jugular.
e na artéria, na veia cava, onde há um desvio do fluxo sanguíneo para fora do corpo para que a oxigenação seja realizada por uma máquina. Tá? E aqui a gente observa, né, um sistema de ventilação mecânica recebendo, né, óxido nítrico, que é um gás inalatório. Qual a função do óxido nítrico? O óxido nítrico, ele é um gás que promove vasodilatação. Ora, né, se os vasos pulmonares estão vasoconstritos, esse gás que é inalado, né, esse gás que chega até os alvéolos, esse contato alvéolo capilar desse gás, quando esse gás é difundido para dentro desse capilar, nós temos, né, a ação desse gás causando vasodilatação desses vasos, que antes estavam vasoconstritos. Mas são terapias de resgate. O que são terapias de resgate? São últimas tentativas de se salvar a vida da criança. Tá? Então, a hipertensão pulmonar persistente neonatal é uma condição muito grave na vida desses neonatos. O que se pode fazer é tratar, então, a persistência do canal arterial, ou seja, a PCA, que é a principal causa, né, de hipertensão pulmonar persistente. Ela é muito comum nos prematuros mais extremos, abaixo de 34 semanas de idade gestacional, onde não há uma maturação desse sistema cardiovascular da criança. Tá? Então, ela é caracterizada por uma inabilidade do coração manter a circulação neonatal. Por quê? Porque esse canal arterial ele não se fecha. Porque fisiologicamente ele deve se fechar, né, em torno de 12 horas após o nascimento. E isso ocorre no recém-nascido termo. Mas ele pode chegar até 72 horas em um recém-nascido pré-termo, um prematuro. Quando esse canal permanece aberto após essas 72 horas, nós temos então um PCA. Tá? A fisiopatologia já expliquei para vocês. Então a criança apresenta como um quadro clínico, né? Um cansaço durante as mamadas, taquipneia, esforço respiratório, sopros à ausculta cardíaca, insuficiência cardíaca, edema agudo de pulmão, insuficiência respiratória aguda, né, em casos mais graves. Tá? O tratamento ele pode ser clínico e com a administração de medicamentos para induzir o fechamento do canal arterial. Essas medicações são a indometacina e o ibuprofeno. Tá? Elas podem induzir o fechamento desse canal arterial. Ventilação mecânica devido à insuficiência respiratória que essa criança apresentará e o tratamento cirúrgico quando o tratamento medicamentoso não tiver sucesso. E a fisioterapia entra onde? Entra no tratamento da insuficiência respiratória aguda, na condução, né, e gerenciamento do suporte ventilatório, né, invasivo, com o objetivo de diminuir os efeitos da insuficiência respiratória, ou seja, melhorar as trocas gasosas, manter a oxigenação, manter boas trocas gasosas nesta criança, pois ela vai ter totalmente afetada essas trocas gasosas. Tá? Então, aqui é a comparação da circulação materno-fetal com a circulação fetal, circulação neonatal, perdão, período fetal, período neonatal. Então, aqui nós temos o forame oval e o canal arterial. Tá? Então, o forame oval permite o desvio do fluxo sanguíneo diretamente para o átrio esquerdo, diminuindo já o fluxo sanguíneo para a artéria pulmonar. E esse fluxo sanguíneo da artéria pulmonar, ele é desviado, né, para a artéria aorta pelo canal arterial. Tá? Esse aqui, né, canal arterial. Após o nascimento, observem que o canal arterial ele se fecha, tá? E o forame oval também se fecha. Então, a circulação adota a circulação que nós conhecemos no adulto, não a circulação de duas partes, de duas cavidades, né, do coração, né? Uma cavidade direita onde circula sangue venoso, né, átrio direito, ventrículo direito, e uma cavidade esquerda onde circula sangue arterial no átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, né?
E esse sangue agora não é mais desviado da artéria pulmonar para a artéria aorta, por conta do fechamento do canal arterial. Então, esse sangue permanece e ele é totalmente ejetado, né, nos pulmões, mantendo, então, a vascularização dos pulmões necessária para a adequada troca gasosa. Tá? Então, quando esse canal arterial persiste, esse desvio do fluxo sanguíneo mantém os vasos sanguíneos pulmonares da criança vasoconstritos, e isso leva a uma hipertensão pulmonar grave na criança após o nascimento. Tá? Em casos mais graves, né, esse canal arterial persistindo permite, então, um desvio do fluxo sanguíneo da aorta para a artéria pulmonar, e esse hiperfluxo pulmonar aumenta a pressão na artéria pulmonar, gera sobrecarga cardíaca, gera insuficiência cardíaca e gera edema agudo. Então, é nesses casos que essa criança necessitará de ventilação mecânica, porque os graus de insuficiência respiratória e hipoxemia são mais severos, e essa criança é aquela que necessitará, em casos mais extremos, mais graves, de terapia de resgate, como ECMO e oxímetro. Tá? São crianças com índice de mortalidade mais altos, por conta dessa gravidade, dessa severidade. Ok? Bom, pessoal, era isso, tá? Terminamos esse conteúdo. Tá? Vou finalizar a gravação agora.